No vídeo de hoje eu vou falar de todas as mudanças que aconteceram no LMIA, então não sai daí. Oferecimento Express Entry Master, a ferramenta mais completa para você que deseja migrar para o Canadá através do Express Entry System. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e ao final, se você gostar, deixa o seu like e compartilha com quem precisa dessa informação. Bom, se vocês me acompanham aqui no YouTube, lá no Instagram, vocês já sabem, né? Eu venho sempre falando ali das novidades que tá acontecendo, o que tá mudando, e vocês já devem com certeza ouvir falar de todas as mudanças que a gente teve em 2024, especialmente ali no programa de Temporary Foreign Workers, né, que é relacionado à LMIA. Então vamos lá. 2024 passou por, acho que foram 3 mudanças bem significativas que aconteceram, e eu vou falar um pouquinho dessas 3 mudanças, que acho que impacta bastante ali o planejamento de muitas pessoas, né, especialmente para quem estava contando ou quem precisa dos pontos de LMIA ali para Express Entry e tudo mais, tá? Começando do começo, o que é LMIA antes de mais nada? Para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, LMIA é o Labor Market Impact Assessment. É um processo no qual o empregador aqui no Canadá, se ele quiser contratar um profissional estrangeiro, ele precisa fazer um processo de recrutamento, provar para o Ministério do Trabalho, ou seja, o governo do Canadá, que ele não arrumou um canadense ou um residente permanente, e aí ele precisa trazer um profissional estrangeiro que seja qualificado para atender aquela vaga. E nós temos algumas categorias de LMIA diferentes, que são as categorias de LMIA Low Wage e as categorias de LMIA High Wage. E também aí dentro dessas, seguindo essas linhas, tem as categorias de LMIA Exempt. O que é o LMIA Exempt? São os processos que vão isentar o empregador de fazer recrutamento, ou seja, não precisa comprovar recrutamento ali para o governo. E aí dentro dessas categorias de LMIA Exempt, a gente tem todos os Trade Agreements, né, que o Canadá tem ali, como CUSMA, NAFTA, processos ali específicos para alguns países, alguns tipos de profissionais. Tem os casos, por exemplo, de Open Work Permit para cônjuges, que vem acompanhar estudantes de determinados programas de estudos. Temos também o Global Talent Stream, que é para profissionais de tecnologia e alguns de engenharia também. O Francophone Mobility. Então, todas essas categorias são mais tranquilas de se fazer, porque isenta o empregador de ter que fazer toda a parte de recrutamento e provar para o governo que ele não arrumou um canadense ou um residente permanente para aquela posição. Basicamente, isso é o LMIA. O que veio acontecendo? O que motivou essas mudanças? Obviamente, como tudo, as pessoas se aproveitam, né? Então, existe aí, gente, um mercado negro de LMIAs, no qual, né, entra ali até a questão de empresas falsas, empresas que não existem, que fazem ali processo para trazer profissionais para cá, enfim, tem todo um mercado negro, é muito, 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 muito grande isso, e infelizmente, né, existem profissionais de imigração, consultores e advogados que também entram nesse esquema aí, e aí partindo disso o governo resolveu dar uma fechada no cerco. Qual que é o maior problema? O governo não tem braço para fiscalizar e ir atrás de quem são esses, né, mal agentes aí que fazem essas maracutaias, vamos dizer assim. Eles não têm braço suficiente para isso. Então eles começaram a tomar várias medidas ali para fechar o cerco. E aí no final do dia quem paga o pato é você que está fazendo a coisa direito, né? Quem está trabalhando direito, quem faz tudo certinho, tudo mais, acaba que, enfim, é prejudicado. Infelizmente é assim em todo lugar, né? E aí, visando isso, o governo falou assim, ok, já que a LMIA está sendo uma fonte de scam, de trazer, de fraudes e tudo mais, e também uma forma de as pessoas conseguirem migrar através do Express Entry por terem mais pontos ou não, então a gente vai cortar as asinhas ali agora. E obviamente que isso também vem motivado ali a uma pressão popular, né? A gente sabe que 2024 foi um ano bastante turbulento para questões políticas aqui no Canadá. 2025 agora a gente tem ali, né, a beira ali do impeachment do primeiro-ministro, enfim, não sabemos o que vai acontecer exatamente, mas então aí, né, atendendo à aclamação pública também o governo resolveu tomar algumas medidas, ou seja, né, você tá pegando mal para o governo, pro primeiro-ministro, vamos tentar melhorar a imagem dele. E aí todas essas medidas que aconteceram também foi ali com motivações políticas que a gente teve em 2024. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não acho de todo ruim, eu acho que realmente precisava ter uma regulação no sistema, porque a coisa estava muito escancarada. O Canadá precisa ser um país bom para todo mundo emigrar, para o imigrante chegar aqui também e ter boas condições de vida. O Canadá é conhecido como um dos
melhores países de qualidade de vida do mundo, então a gente não quer que essa qualidade de vida seja afetada. E aí, infelizmente, se tem muita gente chegando de forma errada aqui, se aproveitando de um sistema, isso é ruim, né? Ruim para todo mundo. E obviamente que o governo está tentando agora dar uma regulada. Vou falar da primeira mudança, né? O que veio acontecendo. E vale ressaltar, eu já fiz vídeo aqui sobre isso antes de entrar. Esse primeiro ponto que eu vou falar não foi uma mudança especificamente, porque até 2019 já era assim. Então o governo meio que voltou ao que era a regra anterior. Então, o que foi isso? Primeira questão é de recusa automática. Isso só afetou quem é LMA Low Wage. Low Wage não quer que são categorias de salários mais baixos do que a média determinada pelo governo por província. Então, por exemplo, não tem a ver exatamente com o NOC, se é qualificado ou não, e sim com a faixa salarial. Mas é óbvio que a gente sabe que a maioria dos LMA Low Wages, eles são para cargos mais semi-qualificados, ou seja, mais baixo ali na classificação de NOC, que é realmente a mão de obra que o Canadá tem muita necessidade, porque não é boa, gente. Não é todo canadense que quer ficar trabalhando em fast food, em planta de processamento de alimentos, em fábrica, em chão de fábrica, não é. Então, o governo tem uma demanda muito grande para esses profissionais. Mas, como houve abuso do sistema, então agora o governo tem que ir dando, né, voltando ali nas categorias. Taxa de desemprego aumentou, sabemos disso. Então, existem regiões onde a taxa de desemprego, se ela for maior que 6%, os LMAs low wage não serão aprovados. Eles já têm um processo de recusa automático. Ou seja, não adianta nem o consultor ou o advogado de imigração enviar aquele processo, ou a empresa, né, se for fazer sozinha, porque não vai ser aprovado. Isso não é coisa nova, isso sempre existiu, até 2019 era assim. E aí, depois da pandemia, escancarou, né? Vai todo mundo. E aí, realmente, foi um momento. Eu não posso culpar muito o governo liberal, porque assim, fechou tudo. Quando voltou, não tinha mão de obra. O governo estava pagando o salário pro povo ficar em casa. Então pensa assim, ó, a maioria dos cargos de lanchonete, restaurante, bares, atendimento no geral, paga salário mínimo. Se o governo tá te pagando um salário mínimo pra você ficar em casa, por que você vai trabalhar? Então foi nesse momento que o governo precisou muito de mão de obra estrangeira, porque o canadense estava lá se beneficiando, né? Não todo, obviamente, tá, gente? Mas enfim, vamos pôr o canadense comum que ganha salário mínimo, estava lá se beneficiando da assistência do governo. E não queria voltar a trabalhar. E não é bobo nem nada, né? Se você está ganhando um salário mínimo para ficar em casa, por que você vai trabalhar? Então o governo precisou muito de mão de obra estrangeira e precisou fazer uma coisa para que isso fosse feito rápido. E aí escancarou as portas. A gente já sabe já temos esse discurso pronto, já fiz vários vídeos sobre isso. E agora, obviamente, que eles estão voltando a segurar a rédea. Então essa foi a primeira mudança que teve, né? Então o processo de recusa automática para ele mais low wage, high wage não foi afetado. Regiões do Canadá onde a taxa de desemprego for maior que 6%, nem adianta mandar. Se for abaixo de 6%, eles ainda estão aceitando. Então, o que isso força as empresas a fazerem? Beleza, você quer trazer um profissional de fora para um determinado cargo, você vai ter que aumentar o salário desse funcionário, porque aí ele sai da faixa de low wage e vai para a faixa de high wage. Grandes redes pode até ser, mas pequenas empresas, às vezes, que precisa de funcionários, às vezes não tem condições de aumentar esse salário, então isso força a empresa ou a contratar internamente, aumentar talvez o salário, mas contratar internamente, enfim, né? Então isso tem ali esse tipo de consequência para tentar equilibrar também essa questão de taxa de desemprego. Depois disso, nós tivemos a questão da mudança de aumento da faixa salarial. O que aconteceu? Como o high wage, que é a categoria que vai englobar ali os profissionais mais qualificados, não foi afetada por essa questão da recusa automática de taxa de desemprego, o governo foi lá e meio que aumentou a média do high wage para 20% a mais. Então, por exemplo, um salário que antes era considerado, vamos pôr aqui, 28 por hora, passou ali para ser 30, 32 por hora. Então, para ser considerado high wage. Então, o que aconteceu? Isso que eu tô só nivelando para vocês entenderem a racional, tá, gente? Então, muita empresa que já ia fazer, já estava com processo de contratação, ia pagar 28 por hora, teve que elevar o salário para poder estar na faixa de high wage. Porque senão ela ia cair na faixa de low wage, e aí tem a questão de taxa de desemprego, e ela não ia conseguir fazer. Ou seja, elevou o nível de salário para que as empresas pudessem enquadrar os candidatos high wage, né, com salário maior. Ou seja, impacta também, né, porque não é toda empresa que está disposta. Por mais que você fale assim, poxa, tem alguns casos que o aumento foi $4 a hora, tudo mais, mas
aumento significativo para muita gente, né? Isso foi, esse aumento de faixa salarial foi por província, então tem província que está muito mais alto. Por exemplo, Ontário, se eu não me engano, é 34,08 o mínimo que se pode pagar de salário. Isso independente do que está na faixa salarial do Job Bank. Então hoje a gente tem que olhar duas coisas, né? O salário médio do Job Bank mais o salário da província. Às vezes o salário médio do Job Bank está menor do que o da província, então a empresa tem que igualar para o da província para aplicar na faixa de high wage. Ou vice-versa, né? Mesmo que a faixa da província esteja mais baixa, a empresa tem que sempre obedecer a mais alta. A do Job Bank, se for mais alta, vai ter que ser ela. Então isso agora dá mais trabalho para os empregadores, é bem mais complicado nesse sentido. Então dá uma restringida, dá uma segurada muito nisso, né? Outra coisa que o governo fez depois disso, foi anunciado mais para o final do ano, também foi a questão de não poder mais aplicar na fronteira. O oficial de fronteira, né, o da CBSA, que são os oficiais que quando você chega ali no aeroporto ele vai te entrevistar, eles são a parte de enforcement. Então não pode mais fazer o flag polling para determinadas aplicações e LMA é uma delas. Como eles são enforcement, o foco maior deles é quem tá com droga, com arma, quem tá entrando aqui para fazer coisa ilegal e não processos administrativos. Então a parte de análise de vistos, extensões, aplicações, isso tem que ser feito pelo IRCC. São os oficiais realmente ali do IRCC que fazem toda essa análise de background muito mais detalhada. Ou seja, o governo concentrando isso para as aplicações online via RCC, ele tem, né, em tese, um controle maior disso, de investigação, de análise muito mais detalhada do que o oficial da fronteira. O oficial da fronteira, como eu falei, ele está muito mais preocupado com outras coisas, e às vezes ele vai deixar passar detalhes ali, porque não é o papel dele. Fazia antes, ainda há alguns tipos de processos que eles podem fazer, mas, por exemplo, hoje aplicar para permissão de trabalho, seja por LMAE, qualquer outra coisa, na fronteira não vai poder mais, e isso já está em vigor desde 23 de dezembro, tá bom? Então essa foi uma outra medida que o governo tomou para que, primeiro, diminuísse o fluxo ali das fronteiras e os oficiais pudessem se concentrar no que realmente eles têm que fazer, que é a segurança do país, e também para que as aplicações elas fossem enviadas para o escritório, para o ARCC, para uma análise mais detalhada. Consequentemente, o tempo de processamento é maior. Você ia na fronteira, você saía de lá já com o permit na hora para começar a trabalhar. Já quando você manda online, aí tem lá, né, tempo de processamento, às vezes vai levar 5 meses, né? Então isso é outra coisa que impacta. Se você, isso dentro do Canadá, né? Que quem vai na fronteira tá dentro do Canadá, mas no geral, assim, se você está em outros países, aí sempre o tempo de processamento de outros países. No geral, o Brasil tá em média 2 meses e meio, 3 meses, mais ou menos, de processamento de um work permit, mas aqui no Canadá as extensões, elas demoram demais. Então, né, se a pessoa já teve aquela questão da permissão de trabalho vencer, ela não vai estar numa condição de manter status, ou seja, continuar trabalhando mesmo com a aplicação do work permit em andamento, ela, enfim, o empregador vai ter que esperar ali esse tempo para que ela possa ter a possibilidade de obter um novo work permit, tá? Então, tudo isso são ferramentas ali para tornar o sistema mais... muita gente vai falar mais difícil, realmente fica mais difícil, mas é mais controlável, né, porque aí o governo consegue mapear melhor, investigar mais se vai ter fraudes ou não. Então, por exemplo, uma das maiores fraudes que teve, acho que foi isso em 2018, nem lembro exatamente, e né, hoje a gente tá, consultores de imigração, sofrendo muito ali por conta de banalização da nossa profissão, porque tem muito gente ruim trabalhando, né, e fazendo bastante fraude, mas ó, o maior esquema de fraude de imigração com o LMAE foi por um advogado de imigração de Manitoba. Muita gente ficava lá, advogado é melhor. Eu acho que assim, tem profissional bom e profissional ruim em todas as áreas, né? Mas enfim, um desses fatores foi a questão de LMAE, né? Que eles viram que, por exemplo, uma empresa tinha feito mais de 50 LMAEs num ano, e aí foram ver a tudo, enfim, fraude, né? Porque tem muita gente que compra, né? Comprava, não sei como que vai ser agora isso, LMAE. Mas eu ainda acho que o governo tem que ir atrás dessas pessoas, sim, e tem que punir realmente para que quem trabalha direito consiga continuar trabalhando sem, né? Porque também a fiscalização enche o saco de todo mundo, né? Da empresa, de quem está trabalhando certinho. E hoje as empresas estão muito mais passivas de serem auditadas. O processo de LMAE já está demorando muito mais do que o normal. Por exemplo, a gente teve uma aplicação de março, foi aprovada em dezembro. Uma coisa que era para levar 8 semanas, está levando muito tempo. Ou seja, já está demorando mais do que o normal. Mas é isso, os oficiais estão mais pique, né? Estão mais chatos, pedindo mais documentação, mais restritos. Eles estão
fazendo essa parte de fiscalizar mais da parte dele, de investigar melhor antes de liberar um LMA. E aí depois, além disso, né, tem a questão do Work Permit, ou seja, pensa, se um LMA já levou 8 meses, até mais, né, para ser aprovado, e depois você tem que esperar ainda o tempo do Work Permit, é um processo que tá ficando muito longo, né? Não sei se isso vai continuar desse jeito para 2025 ou se eles vão melhorar esse fluxo. E aí, a última mudança mais significativa, e essa realmente é bem significativa, foi a retirada dos pontos do LMA para Express Entry. Então, antes, assim, quem tinha um LMA ou um LMA Exempt, quem vinha aqui através de um suporte do empregador para o visto de trabalho, conseguia 50 pontos no Express Entry de bônus, isso se for NOC 0, 1, 2 ou 3 de profissão, e 200 pontos para NOC 00, cargos de diretoria, presidência, vice-presidência, CEO, CFO, né, esses cargos mais ali executivos, né. A partir de Spring de 2025, ou seja, a primavera, então no período entre março e julho desse ano, o governo vai retirar esses pontos, né, do Express Entry. Então, mesmo que você venha para cá com o LMA ou que você esteja aqui com o LMA, você não vai ter esses pontos adicionais no Express Entry. Então, é uma manobra também para que as pessoas não usem isso como forma de imigração, né, fazer fraudes ali para poder imigrar, né. Embora a gente tinha lá, né, o LMA PR Stream, né, que justamente que muitas empresas faziam para pessoas que já estavam no Canadá trabalhando para a empresa para poder ganhar esses pontos, agora isso não vai ser mais uma jogada, não vai ser mais possível. Minha análise nesse critério. Ok, os pontos do LMA eram interessantes para muita gente, acabava dando um boost bom na pontuação para que ela pudesse ser selecionado, ter mais chances, mas acontece, gente, que assim, eu acho que vai tornar o Express Entry mais justo para as pessoas competirem por skills e não porque elas tiveram algum benefício, tá? Então eu acho que isso vai contribuir para que a pontuação do Express Entry, especialmente para a Canadian Experience Class, ela baixe e aí fique mais justo para outras pessoas. Mas o LMA ainda vai ser uma forma de ajudar, porque pensa assim, ó, se você chegou aqui através de um LMA, ou se você está aqui e sua permissão de trabalho, você tinha um PGWP, está vencendo, e aí a empresa está disposta a fazer um LMA, isso é uma forma de você ganhar mais tempo aqui no Canadá, ou para quem está vindo de fora, ter essa possibilidade de vir para cá com visto de trabalho, com permissão de trabalho. Daí, se enquadrar no processo provincial é mais rápido. Muita gente, às vezes, não precisa do LMA para Express Entry, né? Essa pontuação ela é ótima, maravilhosa, tudo, mas às vezes ela consegue ali se enquadrar num processo provincial porque ela já tem esse tempo de trabalho aqui no Canadá. Sem contar que, mesmo que tire os pontos do LMA, a pessoa vai ter a possibilidade de adquirir pontos por experiência canadense. Isso já é muito bom também. Então eu acho que acaba que você deixa o sistema do Express Entry mais justo, até para as pessoas que não estão no Canadá, para elas poderem competir com uma pontuação ali mais interessante também, mais palpável, né? E aí as pessoas que estão aqui, que vieram com o LMA ou que, né, vão aplicar para um LMA mesmo já estando aqui, elas vão ter outros caminhos através das províncias, né? É ruim até certo ponto, porque acabava que, estrategicamente, como a pontuação da Express Entry subiu muito no último ano, vamos dizer assim, as pessoas acabavam tendo ali o suporte do empregador para ganhar esses 50 pontos adicionais, para ter ali essa possibilidade via Express Entry. Mas sabe que, na real, o que estava acontecendo também? Muita gente, mesmo com esses 50 pontos, não estava conseguindo a pontuação. A pessoa, às vezes, gente, sinceramente, é incômodo. Vou fazer um processo de LMA para uma empresa agora, e o funcionário é da República Tcheca. Ele já está lá há 5 anos na empresa. A empresa já trouxe ele da República Tcheca, já é a segunda vez que eles estão, que cada, né, LMA tem 2 ou 3 anos, dependendo do caso, já é a segunda vez que eles vão fazer o LMA, a extensão, né, o novo pedido, na verdade, na extensão, para esse funcionário, e aí ele não consegue migrar. Vai ver o porquê que ele não consegue migrar. Agora que essa empresa veio pra gente para fazer o LMA, até conversei com a empresa e falei assim, olha, vocês vão continuar fazendo LMA para ele a vida inteira, porque ele não melhora o inglês, ele não vai se capacitar de outras formas, ou seja, ele não é meu cliente de PR para saber o que precisa fazer, enfim, né, talvez venha a ser agora cliente de PR também, mas eu conversei com a empresa nesse sentido, eu falei assim, vocês precisam conversar com essa pessoa e falar, meu caro, você precisa se mexer também, por quê? Perfil, mesmo com LMA, não tá bom para Express Entry, então a pessoa precisa se enquadrar no processo provincial, mas o que precisa fazer? Às vezes, era uma forma também do candidato se acomodar, porque sabe que a empresa tá ali, dando LMA, vai fazer ali de novo, mais uma vez. Eu já tive um caso também, um funcionário que veio do Brasil, para a área de construção, carpintaria, a empresa fez o LMA, 5 anos trabalhando lá, o candidato não tirava nem o CLB5 para entrar no Express Entry, perfil do WIMP Skill Trades, onde, no ano que a gente fez a consulta, o WIMP estava chamando com 250 pontos, ou seja, a pessoa não conseguia nem tirar o CLB5, que é o pré-intermediário de inglês, 5 anos aqui, para conseguir os 250 pontos, para poder ser selecionado. Gente, 250 pontos é muito baixo. Uma pessoa que não tinha feito também equivalência educacional, ou seja, 5 anos sem se preocupar
tendo o benefício de ter o LMAE. É aquela coisa também, as pessoas, tem muita gente que se acomoda, senta ali em cima do, a empresa tá ali, tá confortável, não vou atrás, não vou fazer meu corre, né? E aí acaba não tendo oportunidade. O LMAE, ele é uma fonte de ajuda muito grande? Sim, mas muita gente acaba usando isso pra estender o tempo, fazer, né, estender o tempo aqui, ter mais tempo de work permit e acaba que não faz depois o que precisa ser feito. E aí, enfim, se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. E esse é um ponto de fraude que estava acontecendo muito, porque assim, na construção é muito comum você ver empresa, o cara vai lá, abre uma empresa, faz um LMAE, entendeu? E vai ganhando dinheiro com isso, e cobra do funcionário, cobra do candidato para fazer LMAE, e vai saber quanto cobra. Se o governo começar a apertar o cerco agora, a gente vai ter menos desse tipo de coisa acontecendo, e aí talvez o sistema de imigração vai ficar mais justo realmente para alguns casos. É ruim perder esses pontos, é ruim todas essas mudanças e tudo mais? Mas assim, o sistema de imigração é por skills, se a gente falar de Express Entry, e você conseguir num LMAE, que assim, não tá proibido o LMAE, a empresa pode fazer, os números estão bons, assim, né, a quantidade, o governo não tá restringindo, tem ali agora certas regrinhas diferentes. Se você consegue um LMAE e vir para cá com um LMAE, isso vai te beneficiar de outras formas, dentro de um processo provincial, por exemplo, ou mesmo seu perfil para Express Entry depois de um tempo trabalhando aqui, para Canadian Experience Class, então isso não vai te deixar em desvantagem, mas você também tem que fazer seu corre, tem que fazer sua parte. Tirar esses 50 pontos ou 200 pontos, gente, pode deixar o sistema do Express Entry, pelo menos, um pouco mais justo para quem não tem a possibilidade de ter um LMAE. Essa é a minha visão. Ou para quem está aqui já trabalhando, terminou de estudar, está com PGWP, vai concluir ali o tempo de experiência canadense e vai conseguir os pontos ali justos para conseguir ser selecionado, sem, né, ter esse monte de LMAE despencando 50 pontos adicionais no sistema, que era o que estava acontecendo. Então essa é a minha visão, e aí eu falei mais, né, de um pouquinho dessas mudanças mais significativas que aconteceram no processo de LMAE. Apesar dessas mudanças acontecerem, elas afetarem o planejamento de algumas pessoas, o governo, ele tá avisando com antecedência, ele tá dando um prazo para as pessoas se adaptarem, não é aquela coisa brusca, né, de tipo, de uma hora para outra, acabou, né, então eu acho que pelo menos isso o governo tá conseguindo ajustar ali. Essa questão de ajuste, gente, pra realmente, a questão de fraude estava bem vergonhosa, então precisava ser feito alguma coisa, e aí no final do dia fica ruim para todo mundo. Pensa, se tem um monte de gente conseguindo pontos de forma fraudulenta e entrando no Express Entry, você que não tem a condição de ganhar esses pontos está em desvantagem, então talvez é isso que vai acontecer agora, né, o sistema equilibrar e voltar numa pontuação mais justa, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem dúvidas, deixa seus comentários, eu respondo todo mundo. Vou deixar meu recadinho aqui pra você me seguir no Instagram, lá eu tô falando todo dia, falando novidades, o que vai acontecendo no dia a dia aqui da imigração, da minha vida também, enfim, né, minha rotina. E se você está já com perfil no Express Entry, prestes a receber seu invitation to apply, enfim, eu tenho o meu curso do Express Entry Master, que é um guia completíssimo para você fazer sua aplicação sozinha, de forma autônoma, sem precisar de um consultor, caso você não tenha condições de pagar uma assessoria completa, ou você realmente não tem interesse em fazer com um consultor, mas tem dúvidas, tem ali, né, precisa de alguma ajuda para navegar nesse sistema. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Convido você a conhecer o meu curso, dá uma olhadinha no conteúdo, ele tá super, super completo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!